perrengue total. Porque deu muito certo aqui no shopping. Eu falei, bom, se deu certo no shopping D&D, vai dar certo em um monte de shopping. E aí eu dei o passo maior que a perna, eu abri 5 lojas do dia para a noite. E aí eu fiz tudo errado. À frente de duas grandes empresas, Rio e Roma, Luiz Mangini, com a gente hoje aqui. Luiz, obrigada por vir conversar com a gente e contar um pouquinho dessa história. Seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder dividir um pouquinho das conquistas e da história da marca, né? aqui no D&D. Aliás, a gente quer saber da sua história, porque você hoje está à frente de duas grandes marcas, mas você não começou empresário, né? Aliás, muito tempo depois é que essa história surgiu. Como é que foi a sua história, Luiz? Na realidade, a minha formação profissional não tem nenhuma conexão com as marcas. Eu sou engenheiro civil de formação. Engenheiro civil? Me formei em 1998. Mas você sempre quis fazer? Bem bitolado. Nossa, aqueles muito metódicos. Mais ou menos. Ô Luiz, você sempre quis fazer engenharia? Não, você sempre quis seguir nessa área? Eu era bom de matemática, meu pai é engenheiro, tinha empresa de engenharia. 17 anos, o que você vai fazer? Engenharia. Não tinha Você não pensou numa outra opção, né? Só seguir o fluxo? Não, segui o fluxo total. E fiz engenharia, me formei, mas logo que eu me formei eu já fui trabalhar no varejo. Mas não um varejo de nicho como o caso de decoração. Trabalhei durante 8 anos no Grupo Pão de Açúcar. E durante 2 anos e pouquinho na Polishop. E o Grupo Pão de Açúcar é, de fato, obviamente, um varejo de massa. Então, eu trabalhei em chão de loja, hipermercado, trade marketing e tudo mais, no comercial. E na Polishop, eu fui dirigir a área comercial. E eu tinha como função ir para as feiras do Ocidente, né, Estados Unidos e Europa, para garimpar aqueles produtos da Polishop. Os produtos que só a Polishop tem. E aí eu aprendi muita coisa, entre outras coisas, o negócio que o João, dono da Polishop, quando eu entrei, falou assim, você já leu um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul? A Estratégia do Oceano Azul. Cara, animal. Conte-me mais sobre. E não, ele falou, então você está contratado, mas leia. E a Estratégia do Oceano Azul tem muito a ver com a Polishop, nada a ver com o Grupo Pão de Açúcar, e diz basicamente o seguinte, se você montar uma marca, ou se você oferecer para o mercado alguma coisa que ninguém oferece, ou seja, que seja inovadora, que seja exclusiva, ela vai poder potencialmente ser mais rentável, porque só você tem. Fato. Só você tem. Quer comprar comigo? Compra. Não quer, então não vai comprar com ninguém. Então a estratégia do Oceano Azul é isso, você desbrava um oceano ainda inexplorado, ao invés de ficar no Mar Vermelho, que é um negócio limitado, cheio de sangue, onde o grande diferencial é o quê? O preço. Então a Polishop me ensinou isso. O seguinte, cara, busca alternativas no mercado que de fato não sejam oferecidas ainda pelo mercado, para que você conquiste novas demandas. E quando eu saí da Polishop, eu falei, eu vou aplicar essa estratégia em um negócio próprio. E aí eu comecei a empreender. E como começou o empreender? Porque são duas empresas, né? Rio e Roma. Qual veio primeiro? A Roma. A Roma. E como começou a história da Roma? Começou aqui no D&D, porque antes da Roma, numa das feiras que eu fui na Inglaterra, pela Polishop, eu vi aquelas almofadinhas de aeroporto, aqueles bichinhos e tudo mais. E, putz, vou trazer isso para o mercado, porque eu só tenho um grande fabricante aqui. Eu vou trazer isso para o mercado para oferecer para o público BC. E ofereci, era uma outra marca. Quiosques em shoppings de classe B, C. E aí eu tinha que vender muito bichinho, muita almofadinha, eu importava na época, para conseguir fazer um faturamento razoável. E um dia eu falei assim, eu vou fazer um puff. Aí eu montei a fábrica nesse ínterim. Aí eu vou Você fazer... montou uma fábrica? Montei. Minha esposa quase infartou. Juro por Deus, é verdade. Ela falou, você tá louco? Cara, você é engenheiro, bicho, que você vai montar uma confecção. Eu falei, sabe o que acontece? Vai o Santander, vai um banco, enfim, vai um grande cliente no nosso quiosque, no Top Center, na Avenida Paulista, e fala, eu quero 200 cachorrinhos desses, só que eu quero amarelo. E o céu é azul. Putz,
eu importo. Não dá. Aí o cara falava, eu quero 2.000 almofadinhas dessa de aeroporto com o logo da minha marca. Eu falava, eu importo, não tem tempo. E aí eu comecei a ver que eu estava perdendo muito faturamento. Falei, vou montar a fábrica. E aí eu montei a fábrica, tanto do enchimento das almofadinhas, quanto a confecção, para confeccionar tudo aquilo. E aí eu tinha que vender muita almofadinha, era para classe BC, então era um ticket médio mais baixo, para conseguir fazer algum faturamento. E não era uma estratégia propriamente do Oceano Azul, porque já tinha um grande player no mercado fazendo esse produto. Mas eram públicos diferentes e ok. Mas eu tinha que vender demais, né? Tinha que vender muito. Eu tinha que vender demais, eu tinha que vender muito para fazer faturamento. E um dia eu coloquei um puff estruturado. Fiz um puff, desenhei, é o que desenho todas as peças da marca. E aí eu falei assim, eu vou botar em frente ao quiosque, vendeu. Aí eu tinha 9 quiosques. Aí eu botei em cima, eu coloquei na frente de 9 quiosques e vendeu também. Eu falei, poxa, tem um gap de mercado aqui. Aí assim, Oceano Azul, onde ninguém que são tava. puffs estruturados. Tem o conforto do puff, mas num formato, num design de poltrona. E eu estava andando aqui no D&D para procurar um quiosque para essa marca de almofadinhas. E aí eu passei em frente à loja, que a gente está até hoje na Roma, e falei para a moça do comercial, essa loja aqui? Ela falou, não, isso aqui é loja. Eu falei, eu quero essa loja. Ela falou assim, mas você não vai vender almofadinha, não é quiosque? Eu falei, não, de fato não, porque eu quero muito vender uma linha de puffs. Só que eu juro por Deus, não tinha nem dois, tinha só um. Você não puff. tinha o produto? Não tinha. Eu falei, tá bom, a gente está em setembro, você pode inaugurar até dezembro. Aí, de setembro a dezembro, Peraí, eu desenhei novembro, tudo. você estava em? Setembro. E você queria inaugurar em? A gente inaugurou em dezembro. Você tinha 3 meses para fazer. 3 meses para fazer um visual Produção. merchandising de loja, produção, teste, reteste, contratar Reforma de equipe, loja. reforma de loja. Montar a equipe. E rolou. E rolou. É, mais ou menos. Mais ou menos. Primeira fase, primeiro passo. Primeira fase. Para subir uma escada, a gente começa pelo primeiro degrau. Pelo primeiro degrau, mas eu caí quando eu estava no 18º. Perrengue total. Porque deu muito certo aqui no shopping. Eu falei, bom, se deu certo no shopping D&D, vai dar certo em um monte de shopping. E aí eu dei o passo maior que a perna, eu abri 5 lojas do dia para noite. E aí eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado porque a empresa não tinha processo, a empresa não tinha capacidade produtiva, a empresa não tinha uma estrutura para crescer tão rapidamente, mas eu tinha me encantado com o sucesso daqui do D&D e montei 5 shoppings e os 5 deram com os burros na água. Eu fiquei devendo para Deus e o mundo, porque não funcionava, a operação não funcionava, eu tive que fechar 5. Quando eu fechei as 5, meu pai falava, pô, fecha a sexta, vai procurar teus amigos que estão no mercado, que se formaram com você, procurar emprego de novo. É uma sensação de não conseguir ser capaz de alguma coisa, não dá uma... Dá. Você fala, cara, eu lutei tanto. Dá. Sabe, eu sei o que eu tô fazendo. Dá. Eu não sei onde tá errado, mas eu sei o que eu tô fazendo. Exatamente essa sensação. No fundo, depois eu até descobri o porquê que tudo isso aconteceu, é uma coisa muito mais espiritual, que eu acredito, do que propriamente material. Ah, pô, não deu certo porque você fez errado. Acho que eu precisava disso. Quando você sabe que Deus está com você, hoje estava ruim. Mas estava ruim hoje é porque ele te evitou uma coisa pior lá na frente. E esse ruim de hoje vai te trazer uma coisa melhor lá na frente, que foi o que aconteceu. Te preparou para receber o melhor. Preparou. Mas eu tinha que... Deus me ajudou demais, né? Do meu lado. Era o único que me ajudava, porque não queria abrir para minha família todo esse sofrimento. Minha esposa também se cansou um pouquinho dessa situação. A gente nunca tinha passado por uma situação dessas. E aí eu me apeguei muito a Deus. E aí tudo isso foi calculado por Ele. Ele foi colocando as coisas no lugar certo. E aí eu perseverei e botei um puff dentro da única loja que restou da Roma, porque de área externa. Do começo até hoje, a loja da Roma aqui no D&D Shopping continua no mesmo lugar. Graças a Deus. Jeito. Essa foi a única que você nunca mexeu? Nunca mexi. Foi a primeira e única que eu nunca mexi. As outras eu tive que fechar. E aí eu botei um puff de área externa lá e aí esse cara bombou. Bombou. Aí eu vi um novo Oceano Azul. Falei, poxa vida, tem um mercado de móveis mais despojados, mais contemporâneos, modernos, não tão glamurosos, mais confortáveis, de excelente qualidade, que o cliente quer para a área externa. O puff que o cara quer, de fato, a
poltrona, chaise, que o cara quer se jogar e quer ficar lá tomando seu sol de uma maneira diferente. E aí a gente pensou em abrir uma segunda marca, então já existe a Roma, e aí a gente abriu a Rio. Que a Rio é exatamente os puffs da Roma, só que para a área externa. Hoje sim, porque deu tão certo a Rio, que a gente falou o seguinte, pô, se a Rio tá dando tão certo, vamos pegar a Roma, que já tá com um modelo mais manjado, desses puffs mais confortáveis, porém não tão firmes, não tão estilosos, vamos colocar os mesmos da Rio na Roma, foi isso. E aí hoje então a gente tem a Rio e a Roma, ambos com produtos muito semelhantes, onde o que difere é a tecnologia para a área interna ou para a área externa. Para a área externa. Como a gente desenha as peças, o lance é esse, é deixar a peça com um design bacana e com uma ergonomia e um conforto ideal para que o cara fale, olha que peça bonita, mas deve ser meio durinho esse negócio aí. E quando o cliente sente, vai falar, caraca, geralmente ele fala, nossa, é verdade. A pessoa fala, nossa. Você não acredita. Então, eles falam isso. Gente, eu conheço há anos, uma vida a Roma. Até hoje, quando eu entro na loja, que eu vou gravar na loja, eu sento e falo, meu Deus. E a Rio trouxe isso também. Meu Deus. E aí vem a Rio numa linguagem extremamente elegante, com puffs, eu acho até de uma linguagem muito diferente, porque foi a primeira vez que eu vi os puffs em formato de poltrona que você joga dentro da piscina. Sim. E você tá numa poltrona estruturada dentro da piscina. E você pode tirar ela da piscina, Sim. jogar no canto e deitar e tomar um sol. Isso aí. E todas essas ideias vieram desse engenheiro. Vieram desse engenheiro civil. Mas também tem um lado bem complicado. Bem complicado. Eu acho que é muito legal dividir isso, principalmente para novos empreendedores. Que quando você faz uma coisa diferente e que funciona, como a gente fez, primeiro na Roma, mas principalmente na Rio, quando a gente participou do Big Brother 21, em janeiro do ano de 21, a marca, que era de setembro de 19, ou seja, tinha um ano e meio de marca, ela deu um crescimento exponencial super importante. É mesmo. Em termos de vendas e Exposição da marca. exposição e, consequentemente, cópias. Ah, A mesmo. é Cópias. tão inevitável isso no Brasil e é tão injusto, né? É o famoso assim, faz parte, é o risco país que a gente tem, é uma legislação de fato permissiva. E aí eu me vi num oceano, num mar vermelho. E cara, eu não acredito. Eu trouxe esse conceito. De fato eu me inspirei muito em alguns países da Europa, sul da Ásia, Indonésia, Tahiti, Grécia, Itália, aqueles resorts, sabe, para fazer esses puffs. E pô, eu trouxe isso para cá porque isso já existia lá fora. Não veio tudo da minha cabeça, não. Mas tropicalizei total, zero cópia. E aí vieram copiar aqui. E aí eu me vi num mar vermelho, porque daí entra na internet, a internet é conveniência e preço. E eu falava, putz, e agora? Ou eu começo a perder rentabilidade na marca e entrar no modo sobrevivência, ou eu tento reinventar a marca e entrar num modo reinvenção, digamos assim. E voltar para o Mar Azul. E voltar para o Mar Azul. E é isso, é nesse momento que a gente está hoje. É nesse momento que a gente está hoje. Então hoje a marca ela tem um faturamento curiosamente muito menos expressivo de puffs do que ela tem de sofás, chaises e poltronas. Então a gente deu uma sofisticada no produto, de fato bem interessante, o produto está muito moderno, está chique, mas não perdeu aquele apelo que a gente costuma dizer do chique descalço. É. Chique, mas descalço, sabe? Nada de glamour, nada de elegância além da conta. E é o que o cliente quer para a área externa. Ele quer conforto, ele quer ter um labrador, ele quer ter um golden, ele quer que os filhos dele pulem em cima do sofá. Aproveitem a peça e não falem, não, pelo amor de Deus, não pula nisso porque isso me custa. Não. A gente quer isso, que o cliente curta. Ele pode pular, ele pode curtir, ele pode colocar o cachorro e a Na peça piscina, vai durar. Vai durar. Luiz, muito obrigada Obrigado a você. por vir contar um pouquinho da sua história. Você sabe que é uma história que motiva demais, é uma história que assim, você sabe que no final vai dar certo e esse caminho não é uma linha contínua, ela é uma linha toda. Exatamente. Toda cheia de imprevistos e é isso que faz a graça da vida, né? Faz. Luiz, muito obrigada. Parabéns pelo sucesso
das duas marcas. E olha, eu tô sabendo que vem mais projetos, mas a gente vai contar muito mais pra frente. Fechado. Fechado? Combinado. Obrigada, Luiz. Valeu, Nath. Obrigado.